O livro de Marcos, a mensagem dele, muito forte, é uma mensagem de discipulado. É onde ele ensina os seus discípulos. Depois, nós vamos para o livro de Lucas. Foi escrito provavelmente em 60 depois de Cristo. Esse é um livro que é muito importante perceber quem escreve para quem escreve. Porque aí nós vamos perceber a mensagem do livro. É um livro escrito por um médico grego, que foi companheiro de Paulo em muitas das suas viagens, não foi discípulo direto de Jesus, é o único grego, o único gentil a escrever um livro na Bíblia. Lucas é o único que escreve como gentil, né, não um judeu. E ele era grego. E ele vai escrever a carta de Lucas, o livro do Evangelho de Lucas, é endereçada a uma pessoa chamada Teófilo. E ele vai apresentar o livro. Nesse livro, a mensagem é para um gentil. Teófilo era um gentil, não um judeu. Então, no livro de Lucas, como ele não foi discípulo de Jesus, o que ele vai fazer? Lucas, ele conversa com as pessoas que estiveram diretamente com Jesus. Ele por ser médico, ele já tinha essa habilidade, esse hábito de apontar, de ouvir, de perceber. E ele foi, então, Lucas organiza o material daqueles que ouviram, que viram Jesus. Então, ele organiza esse material, tanto que, por isso que ele é a porcentagem que tem mais coisas inéditas, porque ele vai conseguir relatos que no livro de Mateus e Marcos não vai aparecer, e nem em João. E em Lucas vão aparecer alguns milagres, algumas parábolas, que só no caso dele aparece. Então, ele vai organizar esse material. E o que Lucas vai fazer, pessoal? Lucas, inclusive, vai explicar algumas tradições e alguns hábitos dos judeus para que os gentios entendam. Então, a carta de Lucas é uma carta endereçada a Teófilo, mas que dá para todos os gentios. É uma carta que explica o evangelho de Cristo a quem não é judeu. Então, ele está transmitindo um Jesus o quê? Apenas o Messias que os judeus esperavam? Não. O Salvador de toda a humanidade. E não só dos judeus. Então, Lucas vai apresentar Jesus como o Salvador da humanidade. E por isso, na genealogia, ele vai lá até Adão. Por quê? Porque aí abraça quem? Todos nós. Mas então, Lucas vai escrever para os gentios. E o Evangelho de Lucas é extremamente explicativo nesse aspecto. Para quem não era judeu, conseguiu entender a mensagem de Cristo. Porque quem lesse Mateus, sendo judeu, iria ficar algumas coisas ali para eles meio assim. Porque essas tradições aqui ou ali não estariam muito bem explicadas. Então, perceber porque que a Bíblia é perfeita, pessoal? São 4 evangelhos, parecem iguais, mas são iguais? Cada um tem uma mensagem específica, apresentando Jesus, e eles se complementam. Um não pode ficar sem o outro. Era exatamente os 4 evangelhos que era preciso. E um outro detalhe importante, Lucas é o autor Atos dos Apóstolos. Quem escreve o livro de Atos? Lucas. Lucas por quê? Porque além de ter feito essa pesquisa para escrever o evangelho a Teófilo, ele continua a contar para Teófilo o que aconteceu. Atos é uma carta para Teófilo também. E ele vai relatar os atos que ele próprio também muitas vezes participou junto com Paulo. Porque ele acompanhava Paulo. Ele era discípulo de Paulo. Né? Então, Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Bom, o último dos 4 evangelhos é o livro de João. E também é o último a ser escrito. Aqui aparece 70 depois de Cristo, mas provavelmente o livro de João foi escrito em 90 depois de Cristo, já no final do 1º século da igreja primitiva. Quem é João? João é o apóstolo amado, aquele discípulo mais próximo de Jesus, é o apóstolo João, mesmo que escreve o livro de Apocalipse, é o mesmo João que estamos a falar aqui, que escreve o 4º evangelho. É endereçada a quem? É endereçada, na verdade é o seguinte, João, nessa altura, em 90 depois de Cristo, João vivia em Éfeso. E João era um pastor da igreja de Éfeso, um apóstolo chamado também de ancião, ou seja, aquele que viu Jesus, esteve com Jesus, porque nós estamos falando de quase 100 anos depois, né? Então, João era um homem respeitado por sua velhice, por
ele tinha vivido, por tudo que ele tinha visto, né? Então, ele era chamado de o ancião ou o presbítero. Também eram outros termos que denominava João. E ele era pastor dessa igreja em Éfeso muito grande, e uma igreja que enviava muitos discípulos para irem abrir outras igrejas em outras zonas. João organizava isso nessa igreja. Então, ele está em Éfeso e ele escreve o evangelho de João em Éfeso. E ela é endereçada a Éfeso. Apresenta Jesus como a palavra de Deus que já existia antes da criação, mostrando o amor de Deus e Jesus ao fazer-se homem. Jesus era o Filho de Deus. A principal característica do livro de João, que nós podemos destacar, a mensagem do livro de João, qual é? Jesus é Deus. O único dos 4 evangelhos que vai afirmar isso categoricamente é o evangelho de João. Inclusive, eu até tinha um hábito de pedir às pessoas para começarem a ler a Bíblia por Mateus. Mas depois, e eu também percebi que o melhor livro para alguém começar a ler a Bíblia, quem nunca leu, é João. Porque não existe nenhum dos 4 evangelhos que explica melhor quem é Jesus, a sua obra, o que ele fez e o plano de salvação dele para nós do que o livro de João. João cumpre com essa missão ao falar de Jesus. Ele vai trazer Jesus, o Deus. Jesus, Deus. Jesus, autoridade. Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus, aquele que é a palavra lançada por Deus, que por meio dele fez todas as coisas existirem. Por meio dele. Tudo existiu. Portanto, Jesus é Deus. Jesus não é mais um homem, não é mais um mestre, um profeta, um ensinador. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é Deus. Essa é a mensagem principal, que no caso singular, entre os 4 evangelhos de João. Então, resumindo, pessoal, Mateus vai apresentar Jesus como o rei, o Messias, o prometido. Marcos vai apresentar Jesus como o servo, que serviu com a sua própria vida. Lucas vai apresentar Jesus como o Salvador de toda a humanidade, não só dos judeus, mas também dos gentios. E João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, que Jesus, ele é Deus. Então, nós temos aqui todas as características de Jesus apresentadas nos 4 evangelhos. Depois, seguindo, quando Jesus volta aos céus, a igreja agora vai seguir com a obra. Lembra que no livro de Mateus, Jesus fala, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos, então, cumprem com essa missão. E primeiro, eles começam a partir de Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos, como eu já disse, foi escrito por Lucas, provavelmente no ano 60 depois de Cristo, e destacam-se 2 personalidades, 2 personagens, Pedro e Paulo. Por quê? Porque Pedro tinha a missão específica de dirigir a sua mensagem a quem? Os judeus. Pedro falava aos judeus. E Paulo foi chamado por Deus para falar aos gentios, ou seja, quem não é judeu. Todos aqueles outros que não eram judeus. Então, o livro de Atos, primeiro, vai começar em Jerusalém, com o primeiro episódio que foi o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, onde eles são revestidos de poder. E aí Pedro prega em Jerusalém e 3.000 pessoas aceitam Jesus de uma vez só. E eles ali iniciam o seu processo. No meio termo ali de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter a conversão do apóstolo Paulo, que vai se converter de Saulo para Paulo, não é? E vai então levar a palavra a todas as cidades e zonas para além de Jerusalém. Paulo, então, vai começar as suas viagens missionárias.
podemos destacar outros líderes que vão aparecer aí nesse processo, porque quando Paulo começa as viagens, né, ele vai viajar por toda aquela zona onde estava, a partir de Jerusalém, e depois também a começar pela Europa, no Império Romano, na verdade, ele pega toda aquela extensão. Então, nesse processo de viagens de Paulo, vão aparecer personagens, como, por exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir na altura do Atos dos Apóstolos, Filipe, que anunciou em Tíope, Barnabé, Timóteo, Silas, que foram companheiros de Paulo, João Marcos, mas não aparece ali, mas também Lídia e tantos outros, né? Agora, com o processo das igrejas a crescerem, foi então necessário, principalmente no caso de Paulo, como eu disse, endereçar cartas que orientavam essas igrejas. A primeira carta que vai aparecer logo depois do livro de Atos, no Novo Testamento, é a carta aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma. O que acontece? Esses cristãos em Roma, eles não foram evangelizados por Paulo. Acredita-se que essas pessoas estavam em Jerusalém na altura que aconteceu o Pentecostes, e eles retornam a Roma e permanecem em sua fé. E a igreja cresce. Então, Paulo, quando já estava no final da sua terceira viagem, ele planeava ir a Roma e trabalhar com aquela igreja, até porque ele tinha intenção de pegar pessoas daquela igreja e que fossem com ele até a Espanha, o que aprove ao Senhor não acontecer. Por isso, Espanha, Península Ibérica, não foi alcançada pelo Evangelho por Paulo. Interessante, Espanha, a Península Ibérica não foi alcançada nem por Paulo e nem pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante alcançou praticamente toda a Europa, da Itália para cima. Da Itália para baixo, não. E Paulo foi só também até ali. Isso quer dizer que a Península Ibérica está na mão de quem para fazer esse trabalho, gente? Nosso. Nem Paulo, nem a Reforma Protestante alcançou esse lugar. Por isso nós vemos o que vemos. O cristianismo que chegou aqui já foi o cristianismo deturpado pelo catolicismo. Já era igreja católica quando chega aqui. Não era mais a igreja primitiva, né? Já estava contaminada e já tinha separado. Então, Paulo escreve, a intenção dele era essa. Então, o que ele escreve? Os romanos não conheciam Paulo. Então, ele escreve essa carta se apresentando. Olha, eu sou o apóstolo Paulo e a mensagem que eu ensino é essa. Então, o conteúdo da carta aos romanos é um livro que muitos teólogos afirmam que se a Bíblia tivesse só romanos, estava ótimo. Por quê? Porque Paulo foi chamado por Deus, pessoal, para quê? Para ensinar aos gentios, certo? Então, a mensagem de Paulo era explicar, ensinar pessoas que não tinham a menor ideia de quem era Deus, qual era a sua obra, qual era a sua intenção, quem era Jesus. Então, no livro aos Romanos, Paulo vai descrever minuciosamente a obra de Deus e de Cristo na terra por nós. É um livro tremendo, tremendo, que se eu pudesse eu leria ele todos os dias da minha vida, porque é um livro que te relembra a obra que Cristo fez em mim. Paulo vai falar em Romanos que nós não, a partir do momento que você aceita Jesus e o Espírito Santo habita em você, você não é mais escravo do seu pecado. A sua alma não te domina mais. Agora é o seu espírito, por intermédio do Espírito Santo, que dá ordem para a sua alma. Nós não somos mais escravos. Então, Paulo vai escrever em Romanos 5 e 6, ele vai falar, não usem mais o vosso corpo para o pecado, porque se antes ele serviu em injustiça, agora ele serve a justiça. Se antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são livres e servos de Deus, livres para viver a vida de Deus. Então, Paulo vai dissecar, sabe? Ele vai explicar de uma maneira muito, muito clara a obra de Jesus na cruz por nós. Então, depois, nós vamos ter uma outra carta.
escrita por Paulo, são duas cartas aqui, que é a carta aos Coríntios, que viviam em Corinto, que agora nós estamos falando da Grécia, Corinto na Grécia. E vão aparecer aqui duas cartas. A primeira, epístola. Epístola, pessoal, significa carta. Carta, epístola. Então, é a primeira carta aos Coríntios, depois a segunda carta aos Coríntios. Essas cartas foram escritas provavelmente entre 55 e 56 depois de Cristo. Destinada à igreja de Corinto, capital da Grécia. Problemas na igreja, doutrina e relacionamento entre os irmãos. O próprio Paulo havia fundado a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. A igreja tinha se dividido em vários grupos, havia problemas de doutrina e de relacionamento entre os irmãos. Uma igreja dividida não cresce. Paulo passa 18 meses em Corinto. E ele, então, evangeliza com a Lídia e outros ali que o auxiliam. E ele, então, vai embora. Vai para outras zonas para poder evangelizar. E quando ele parte, o que acontece? Corinto, pessoal, era uma cidade metropolitana, uma metrópole daquela altura, movimentadíssima, riquíssima, e as pessoas eram muito arrogantes. Arrogantes intelectualmente falando, arrogantes financeiramente falando. Eram pessoas altivas, pessoas imorais, pessoas insubmissas. Então, quando Paulo vai embora, o que acontece? Começam a acontecer conflitos dentro da igreja, começam a acontecer disputas de poder, questões de relacionamento, questões de imoralidade, e que dentro da igreja começam a ser tratados como normais, como, por exemplo, incesto. Era uma das práticas que os coríntios estavam tolerando dentro da igreja. Incesto só. Olha o nível de grau de imoralidade desse povo. Fora as disputas entre eles, disputas de poder, enfim, tudo ligado muito também à questão da insubmissão, do orgulho, da soberba, que era um espírito, né, que atuava naquele perfil de cidade, né? E nós vemos isso aqui hoje também, né? Esse tipo de perfil. Então, Paulo vai escrever em 1 Coríntios, ele vai escrever admoestando essas pessoas, dizendo, pessoal, e uma das coisas que mais me chama a atenção quando se lê Coríntios, é que Paulo fala, eu acho isso tão interessante, vocês são cristãos, mas vivem como carnais. Paulo fala, vocês se dizem cristãos, mas estão a viver como os carnais. Qual a diferença da vida de vocês para a vida de quem está no mundo? Se não tem diferença, será que vocês realmente tiveram um encontro com Deus e podem se chamar espirituais? Há um pastor, não sei se é o Paul Walsh ou se é o John Piper, um dos dois, que fala assim, acho que é o Paul Walsh, que fala que Deus é como um caminhão. Imagina que você foi atropelado por um caminhão e esse caminhão passou. Você ficou igual? Ele diz, Deus é muito maior que um caminhão. E se ele passar por você, é impossível você ficar igual. Impossível. Então a pergunta é, Deus passou por você? Você teve um encontro com Deus, como com um caminhão que muda a sua vida, que muda os seus hábitos? Se você está igual, significa que esse encontro não aconteceu. É essa mensagem que Paulo vai chamar os coríntios, né? Trazendo aqui para hoje, né? Eu exemplificando aqui simples, mas o que Paulo vai dizer é isso, o caminhão passou por vocês? Parece que não. Parece que vocês não tiveram um encontro real. Porque quem teve não vive assim. É impossível. É impossível um caminhão passar e você ficar igual. Não tem como. Então a mensagem de Paulo aos Coríntios principalmente foi essa. Depois, quando ele enviou a carta, o que aconteceu? Lógico, cheios de arrogância e orgulho, eles arrepiaram com a carta de Paulo, né? Paulo basicamente falou assim, vocês não são crentes. Aí eles ficaram muito bravos. Eles ficaram muito bravos com isso. A situação piorou depois de receberem a primeira carta. O apóstolo Paulo escreveu cerca de 4 cartas para a igreja, mas só temos o registro
dessas duas, que é a primeira e a segunda. Questionaram a autoridade de Paulo, dizendo que não era um verdadeiro apóstolo, que não tinha autoridade para resolver aqueles problemas. Quem é você para me falar que nós não somos crente? Quer dizer, só de fazer isso já estão assinando embaixo, né, do que Paulo escreveu. Paulo os exorta em amor. Então, a segunda carta é uma resposta a essa revolta deles, a carta que Paulo escreve para eles, né? Então, Paulo vai os exortar em amor. E ele defende a sua autoridade como um verdadeiro apóstolo. Na segunda carta aos Coríntios, no início, vai ser Paulo se apresentando. Você pensa, nossa, mas que arrogância, né? Eu, apóstolo. Mas não, é porque ele está explicando quem ele é. E por isso ele tem autoridade para falar o que falou e para dizer o que disse, né? E ele instrui acerca do verdadeiro ministério cristão. Ele vai reforçar e dizer, pessoal, ser crente, ser cristão, você realmente manifestar o fruto daquele que recebeu Jesus, é isso aqui, ó. E ele vai apresentar isso na segunda carta aos Coríntios. Depois nós vamos ter uma carta aos Gálatas, que foi escrita em 68, depois de Cristo. Paulo vai escrever a Galácia, a igreja que estava na Galácia, na Ásia. E o que estava acontecendo na igreja da Galácia era o seguinte, o que estava acontecendo muito nessa altura, em quase todas as igrejas, porque nessa altura existia uma mescla de judeus com gentios. Então, havia uma mescla, né, de judeus com gentios. E nessa altura, um pouco tempo antes disso, havia tido um concílio em Jerusalém, porque haviam muitos judeus no meio, judeus convertidos no meio dos gentios, que estavam querendo dizer aos gentios que eles também tinham que ser circuncidados, que eles também tinham que seguir algumas tradições mosaicas, que é a lei dos 10 mandamentos e dos de Levíticos. Porque não, então quer dizer, a religiosidade começou a tomar conta dos judeus, mesmo convertidos, e eles estavam começando a querer impor a lei mosaica sobre os gentios. Fazendo isso, eles estavam praticamente o quê? Anulando o que Jesus fez na cruz. Né? Então, o que resolveu Jesus ter sido o cordeiro imolado, que morreu por todos nós, sendo o sumo sacerdote, né? Aquele que nos leva definitivamente a Deus, e acabou, não é preciso mais nada. É só crer em Jesus. Que eu já sou justificado, que eu já estou salvo. Então, o que estava acontecendo na Galácia era exatamente isso. Haviam judeus ali querendo oprimir os gentios na igreja para que eles circuncidassem, porque eles tinham que fazer isso e aquilo da lei mosaica. Então, Paulo vai escrever, opa, pessoal, não é muito bem isso aí não. Então, ele vai dizer, Cristo nos libertou para que nos sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente.